Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à conferência de apresentação dos desafios das equipas de investigadores da Hackathon Douro e Porto, edição 2021. Passo desde já a palavra ao presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, professor Gilberto Igrejas, para dar início então a esta sessão. Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde por se terem juntado nesta tarde ao Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto e particularmente à segunda conferência da Hackathon Douro e Porto. Agradecer desde já a disponibilidade que manifestaram aqueles que hoje vão intervir, designadamente o professor António Valente, da UTAD, o Dr. Nelson Machado da ADVID, o Dr. Henrique Silva do Inesctec e finalmente a Porvid, o Dr. Pedro Prata. A todos o nosso muito obrigado por enriquecerem esta temática e particularmente aquilo que são os desafios temáticos e os desafios tecnológicos que nós pretendemos de alguma maneira mitigar com a Hackathon Douro e Porto, com a segunda edição e hoje a segunda conferência. Dizer também que esta semana é uma semana muito profícua. É uma semana muito profícua e que vem dar corpo e razão a que, de facto, o melhor está ainda para vir. E está ainda o melhor para vir porquê? Eu baseio esta minha afirmação naquilo que foi uma semana intensa de trabalho, mas também uma semana de desafios. Nós começámos esta semana, na terça e na quarta-feira, com um desafio que foi o International Wine Tourism Conference, que teve lugar na cidade de Vila Nova de Gaia. Teve aqui inúmeros palestrantes de uma qualidade muito, muito excepcional, que permitiu, em Vila Nova de Gaia, debater os problemas do enoturismo, debater do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista cultural e patrimonial. E este evento, para o qual, obviamente, o IVDP esteve convocado, terminou com uma regata dos barcos de Rebelo, organizada pelo IVDP em parceria com a Confraria de Vinho de Porto, e que, regata essa, pretendeu lançar a Rota dos Vinhos e do Enoturismo do Porto e Norte de Portugal, onde a Rota dos Vinhos do Douro e do Porto tem, obviamente, integração. Depois dizer que, na terça-feira, estivemos também presentes a debater em Sabrosa, portanto, um conselho do Alto Douro Vinheteiro, a sustentabilidade em projetos no Alto Douro Vinheteiro. Um evento organizado pela Ordem dos Engenheiros da região Norte, que mostra bem como as diferentes profissões veem também o interesse desta temática na nossa região e, particularmente, o interesse também direcionado para a própria Hackathon que nós estamos aqui a organizar com a ajuda desta equipa que tem dado tão bons resultados, do Dr. Tiago Gama da Rocha e do Dr. Gustavo. No dia 28 e 29, portanto, hoje e ontem, está a ter lugar, também na região de Marcada do Douro, em Lamego, a questão do workshop Green and Digital Transitions, onde estão a ser debatidas com algumas das organizações que hoje também estão aqui connosco, designadamente estivemos lá ontem e podemos debater com os representantes do Inesctec, a questão da transição digital e como é que nós vamos alargar esta transição digital a todos os agricultores e, sobretudo, aos agricultores que ainda não dispõem de meios tecnológicos que lhes permita aceder a esta informação, vão também eles estar capacitados e não vai ser um momento de desnível, mas vai ser, isso sim, um momento de aproximação às novas tecnologias. E hoje estamos aqui na segunda conferência da Hackathon, que nós esperamos que seja marcadamente um desafio ultrapassado com o avançar ao nível das diferentes etapas e dos diferentes desafios que vão sendo colocados, e no final do dia de hoje vamos estar a entregar, numa cerimónia do encerramento do Certified Port Educator, os diplomas aos novos formadores em termos de vinho de Porto. Ou seja, temos aqui uma semana que mostra bem que, de facto, o melhor está para vir, porque é seguramente destes momentos, destas discussões, destes debates que nós temos a fomentar, que nascem as melhores ideias, se lançam as melhores parcerias, as melhores equipas a trabalhar em rede e, seguramente, a alicerçar aquilo que nós queremos que seja um futuro melhor para todos quantos fazem da região de Marcada do Douro o êxito e o ex-libris que ela é para a região e para o país. A todos, o meu muito obrigado, votos de bom trabalho e que a sessão seja profícua e, sobretudo, que haja desafios, que haja debate e que deste debate nasçam soluções tecnológicas, porque seguramente com os interlocutores que nós hoje temos a possibilidade de ouvir, seguramente que nos vão dar pistas e vão-nos dar soluções para que os problemas possam ser resolvidos. A todos, o nosso muito obrigado.
Muitíssimo obrigado, Sr. Professor, excelentes notícias. Então também queria começar por dizer que estamos muito entusiasmados com o trabalho já realizado até o momento aqui na Hackathon e é com muito gosto que hoje partilhamos aqui convosco os desenvolvimentos desta iniciativa. Permitam-me antes disso recordar que tivemos no dia 27 de setembro a primeira conferência da Hackathon, onde foram apresentadas as colaborações interinstitucionais que compõem a edição deste ano, sendo que o vídeo da mesma se encontra disponível para visualização no site do IVDP. Na edição deste ano da Hackathon foram estabelecidas colaborações que incluem a cocriação dos desafios em diferentes áreas temáticas, com 3 instituições de relevo no setor vitivinícola duriense. São elas a Advid, Cluster da Vinha e do Vinho e Collab Vines and Wines, a Porvid, Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, e a APCOR, Associação Portuguesa da Cortiça, em conjunto com o CETCOR, Centro Tecnológico da Cortiça. Para a conferência de hoje, temos então um alinhamento que contempla para cada colaboração institucional a apresentação dos respectivos desafios e do seu enquadramento e valor estratégico. E será dada também então a oportunidade aos investigadores que vão responder a cada um dos desafios de apresentarem sucintamente a abordagem proposta e os resultados esperados. Aproveitamos, naturalmente, para agradecer desde já a presença e disponibilidade de todos os intervenientes para darmos início, então, à sessão com uma curta apresentação do projeto Hackathon Douro e Porto, uma iniciativa do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, que será efetuada pelo meu colega Tiago Gama Rocha, que juntamente comigo formamos a equipa de projeto da Hackathon. Força, Tiago. Olá, muito boa tarde. Eu peço só que confirmem que tem no ecrã a partilha. Muito obrigado. Começar por cumprimentar todos os oradores que aqui estão, desde em particular o Sr. Presidente do VDP, o Professor Gilberto Igrejas, os representantes das organizações, Pedro Prata e o Nelson Machado, e os investigadores que aceitaram liderar o trabalho em cada uma das áreas temáticas da edição deste ano da Hackathon Douro e Porto, em particular os que já cá estão, o António Valente e o Henrique. Gostávamos de aproveitar o início deste segundo momento público da Hackathon Douro e Porto para apresentar o site do projeto. O que podem ver no vosso ecrã é o site e podem consultá-lo no domínio hackdouriporto.com, e os visitantes do site acedem desde logo à informação sobre a data e horário da conferência que se segue, bem como o link para poderem assistir ao streaming desse momento público. Neste caso, temos a informação sobre esta segunda conferência de apresentação dos desafios e das equipas de investigadores. Aproveitamos para relembrar, como o Gustavo Magalhães já o fez, que tivemos já uma conferência no dia 27 de setembro, a tempo da celebração do Dia Nacional da Sustentabilidade, que é a temática central da Hackathon Douro e Porto deste ano. E que teremos ainda mais 2 conferências agendadas para o mês de dezembro. A primeira com uma mostra pública do trabalho produzido durante a Hackathon Douro e Porto, à semelhança do que foi feito na edição de 2020, e depois com um momento de reflexão e discussão, onde se procurará encontrar caminhos para a continuidade dos projetos e para estabelecer verdadeiras alianças de conhecimento que procurem trabalhar para uma maior sustentabilidade do setor vitivinícola duriense. O site procura também explicar de forma sintética o processo orientador da Hackathon Douro e Porto, no seu caráter inclusivo, transversal e colaborativo. Onde a primeira fase de identificação de desafios procura fomentar uma descentralização do pensamento, convidando stakeholders da região de Mercado do Douro para contribuírem para uma reflexão sobre quais os desafios que têm mais potencial para tirar proveito deste instrumento que é a Hackathon. Este ano procurou-se um maior envolvimento de organizações numa lógica de co-criação para identificar os desafios da Hackathon Douro e Porto 2021. Uma vez identificados os desafios, parte-se então para o recrutamento de equipas altamente qualificadas, todas lideradas por investigadores com reconhecida experiência nas áreas de conhecimento técnico-científico de cada um dos desafios. Hoje estamos aqui nesta segunda conferência para apresentar o resultado destas 2 primeiras fases. A fase que se segue é a fase de Hackathon, a maratona de trabalho intensivo
que visa desenvolver soluções inovadoras de caráter tecnológico, com largo potencial de impacto na região do Mercado de Douro, numa abordagem que se quer sempre multidisciplinar e multi-stakeholders. Esta terceira fase inicia-se formalmente na próxima semana, no dia 2 de novembro, e durará até o dia 13 de dezembro, data prevista para a terceira conferência, a mostra pública dos resultados. Por fim, mas não menos importante, a continuidade do trabalho e a transferência do conhecimento é a última fase do processo orientador da Hackathon Douro e Porto. Mantendo-se fiel ao seu caráter inclusivo, transversal e colaborativo, os resultados dos trabalhos são disponibilizados através de licença aberta neste website. E aqui podem consultar e aceder a esses resultados da edição anterior que estão disponibilizados. Este ano, num esforço de promover também a continuidade do trabalho, de consolidar as parcerias com as organizações e investigadores e com o objetivo de fortalecer as alianças de conhecimento que já existem dentro do setor vitivinícola douriense, teremos também então essa tal quarta conferência para juntos, em colaboração, porque a sustentabilidade da região do Mercado de Douro é um desafio de todos, possamos criar condições para persistir neste caminho de uma transformação digital para o setor. No site podem também consultar os 7 desafios desta edição da Hackathon Douro e Porto, que estão distribuídos por 3 áreas temáticas. Na área temática de gestão de recursos hídricos, temos o desafio de método acessível e expedito de monitorização do estado hídrico da vinha, ferramenta de suporte à decisão para a otimização da utilização de recursos hídricos na vinha e interface de visualização de informação da gestão da água na vinha. Estes 3 desafios estão a ser trabalhados e foram co-criados em colaboração com a Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Douriense, a ADVID, e Collab Vines and Wines. Na área temática da biodiversidade, em particular da diversidade genética, temos os desafios de comunicação entre diversas entidades para o aviso de reestruturação da vinha, ferramenta de apoio à decisão para a prospecção de castas antigas e otimização da prospecção de vinhas velhas na região do Mercado de Douro. Estes desafios, como não poderia deixar de ser, estão a ser trabalhados em colaboração com a Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, a Porvid. E, por fim, na área temática da reciclagem, temos o desafio de roadmap para a reutilização e reciclagem de rolhas de cortiça, um desafio a ser trabalhado em colaboração simultaneamente com a Associação Portuguesa da Cortiça, a APCOR, e o Centro Tecnológico da Cortiça, a CTCOR. Apenas, antes de passar a palavra novamente para o Gustavo Magalhães, apenas referir que o visitante do site interessado pode consultar no mesmo website os desafios da edição de 2020, toda a informação dos desafios, mas também aceder, como eu já tinha dito, às soluções, onde pode consultar as equipas e os resultados da edição de 2020. Da minha parte, resta-me agradecer ao IVDP, em particular a Vossa Excelência, o Sr. Presidente, o Professor Gilberto Igrejas, ao Dr. Paulo Barros, ao Mestre Manuel Lima, pela renovada confiança no projeto e por esta constante ambição de lutar por um Douro mais unido para fazer face aos desafios não só de hoje, mas também de amanhã. Muito obrigado. Gustavo, se calhar passo-te a palavra agora. Ok, muito obrigado, Tiago, e eu também passo então já a palavra, sem mais demoras, para os nossos parceiros, começando pela ADVID, que tem um extenso e um notável trabalho na sustentabilidade do Douro, a ADVID aqui representada pelo Nelson Machado, que vai então começar aqui a sua apresentação. Obrigado. Ok, olá, muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os palestrantes, assim como a plateia. Espero que estejam a ver já o ecrã da minha apresentação.
Gostaria também de agradecer em nome da ADVID o convite que nos foi endereçado, até porque o mote, sendo a sustentabilidade, é algo que está na nossa gênese, nomeadamente a sustentabilidade do Douro, ainda que hoje em dia a ADVID seja uma associação e um collab de âmbito nacional. E gostaria também de dizer que até o momento tem sido um prazer poder colaborar também nesta iniciativa do Hackathon. Passando aos desafios que são propostos, quando se fala em sustentabilidade, nós temos, claro, os dois desafios que sabemos que afetam a região e que nos preocupam naturalmente, e estes dois incidem na falta de mão de obra e nas alterações climáticas. Por outro lado, sabemos também, e isso é sentido e tem sido notado, e acho que é aceito por toda a sociedade, que uma das respostas mais importantes reside na sensorização, mecanização, digitalização e todo o tipo de tecnologias que possam suportar isto. Regressando um pouco às preocupações dentro das alterações climáticas, preocupa-nos muito a gestão da água, porque perante um cenário de alterações climáticas, sabemos que a chuva vai ser cada vez menos e a que houver vai ser muito localizado em fenómenos extremos, a sua gestão vai se tornar muito mais difícil e ainda na questão da vinha propriamente dita, temos uma dificuldade adicional que se prende com a monitorização do stress hídrico da vinha, porque mesmo havendo disponibilidade hídrica, para otimizar essa rega, nós temos de saber qual é que é o estado da vinha. Isto torna-se muito difícil. E é difícil porquê? O sistema que é utilizado até hoje incide na câmara de Schollander, que tem que ser transportada para a vinha, a câmara junto com as garrafas, como podem ver na imagem. As medições têm uma janela muito curta para se fazer antes que nasça o dia, mas também é necessário o tempo suficiente de noite para que a vinha tenha alcançado o seu equilíbrio e nesse sentido acaba por se tornar um processo muito dispendioso para qualquer entidade queira fazê-lo, seja em termos humanos, em termos materiais. Por outro lado, a curta janela de tempo também faz com que não seja viável fazer uma monitorização de uma larga área, porque isso requeriria muitas câmaras e muitos técnicos, e é preciso notar que um técnico que sai às 2 ou às 3 da manhã das instalações para ir a uma vinha fazer medições, é um técnico que terá um dia que não será tão útil, apesar de ser um dia útil. Nesse sentido, para juntar as duas coisas, nós decidimos que um melhor ataque a isto seria, de facto, apoiar-nos na sensorização, mecanização e digitalização e todos esses processos para conseguir fazer a monitorização do stress hídrico e, por outro lado, sabemos que uma monitorização automática do stress hídrico também vai poder alimentar todos estes processos e criar assim uma base para uma possível decisão baseada em inteligência artificial, porque se tivermos mais dados de stress hídrico do que aqueles que podem ser feitos manualmente, vamos ter uma capacidade muito maior de alimentação de qualquer tipo de plataforma que possa suportar a vinha. Então, no âmbito do hackathon, após esse exercício, o que é que nós percebemos? Primeiro ponto é fazer estas medidas do stress hídrico. E assim, o que consolidamos como primeiro desafio, que é um desafio base no âmbito desta proposta e do projeto que estamos a desenvolver, prende-se então com a identificação e desenvolvimento de um método alternativo para que não sejam necessários todos estes recursos para fazer estas medições e para que as medições possam ser feitas numa escala muito maior. Nesse sentido, até as discussões havidas até o momento, acreditamos que a resposta poderá incidir na correlação de outros dados dentro dos históricos que nós temos já obtidos e que existem também noutras instituições, seja com dados meteorológicos, seja com dados potenciais hídricos anteriores, de encontrar correlações de forma a que outros inputs nos permitam retirar valores relativos ao stress hídrico. Ou seja, o que nós queremos é substituir a câmara de Schollander e a botija para que se possam fazer muitas mais medições sem ter que andar com a botija às costas. Nesse sentido, após as discussões, verificamos que perante esta abordagem, que capacidades é que nós necessitávamos, e o âmbito do hackathon é este, é reunir capacidades para responder a um desafio concreto. Assim percebemos que poderemos necessitar de alguém capacitado em sensorização, logicamente no desenvolvimento de modelos de previsão que serão os tais que permitirão freio de stress, inteligência artificial, data mining, machine learning and Internet of Things, que é uma série de coisas que hoje já se tornaram quase chavões,
mas que de facto esperemos que deem resposta a este nosso desafio e que nos permitam criar uma ferramenta então para poder fazer este tipo de previsão. Em seguida, nós temos que dar uso, como eu disse, por um lado queremos medir o stress hídrico, por outro é preciso colocá-lo num ponto de utilização e nesse sentido também sentimos que de forma a que esses dados fossem utilizáveis e fossem compreensíveis, não só por um técnico, mas que resultassem em dados de utilização imediata, que seria necessário montar um motor para fazer esta previsão e não só ter em conta o stress hídrico, mas este motor também deve ter em conta uma série de inputs que têm a ver com a disponibilidade hídrica, que têm a ver com a própria irrigação que se faz, o impacto da irrigação, que também é algo que tem que ser estudado, e assim temos uma série de camadas a acrescentar nesta plataforma, neste motor, que é o nosso intuito principal, de forma a que dos inputs que são básicos, podem vir de calvalímetros, que podem vir de estações meteorológicas, sejam quais sejam, que possam ser mastigados de forma a dar um output e que seja um output válido e utilizável para cada pessoa que o deseje. Assim, mais uma vez, incidimos aqui nestas capacidades que incidem na inteligência artificial, no machine learning, data mining, comunicações. Porquê? Porque neste caso das comunicações é muito importante, porque é preciso fazer uma arquitetura de outputs e inputs, porque também vamos falar de inputs em tempo real, de forma a que esta plataforma possa dar resultados válidos. Temos a questão do desenvolvimento do software e, naturalmente, a automação. Porquê? Porque no ótimo nós sentimos que pode ser daqui alguma coisa que controle ela própria os computadores de rega, seja de uma forma opcional para selecionar uma utilização manual ou uma utilização automática, mas nós idealmente gostaríamos de ir a esse ponto. De forma também a que isto se torne tudo disponível, a não criar aqui um motor fechado, uma coisa que ninguém entende. É necessária também, e agora não está aqui a passar a tela, peço desculpa. Ok, já estamos na tela correta, não sei o que se passou, o que interessa é que estamos aqui a apresentar já o terceiro desafio. Este desafio, então, prende-se com uma plataforma que permita que qualquer indivíduo, independentemente de ser um quadro técnico, seja um decisor, seja um gestor, seja o caseiro, seja quem seja, que possa utilizar todos estes dados, todos os outputs utilizáveis que se prendem com dotações de regas, com a utilização de água, com a disponibilidade, e que possa assim colocar este motor ao serviço da exploração agrícola. Aqui o que é necessário? Falamos em design, falamos em desenvolvimento web e programação. Isto pode parecer pouco e pode parecer um desafio trivial, mas nós sabemos por experiência própria, nós já trabalhamos também no desenvolvimento de outras plataformas, que este exercício de especificação e de priorização e de camadas é um exercício bastante complexo, por isso ele acaba por representar um desafio por ele próprio e é um desafio que acreditamos também que possa ser respondido e que acarreta bastante trabalho. Relativamente então à amálgama de todos estes desafios, eu apresento o vermelho aqueles dados que são históricos, que são os inputs para criar essas correlações. A amarelo temos os inputs que serão aqueles que vão alimentar essa plataforma no dia-a-dia e que podem ser sondas de umidade, dados meteorológicos. A questão dos drones não é propriamente em tempo real, mas nós contamos utilizar históricos e talvez veja a ser passível de ser mais um input. E, no ideal, gostaríamos também de poder incluir já tanto as disponibilidades hídricas e ter isso em conta na aferição de rega, porque as dotações de rega concretas é uma das coisas que nós queremos sacar desta plataforma e que seja também apresentada, como também ter em conta o impacto dessa rega na qualidade, mas isto seria já o ideal e seria uma última camada desejável, que não excluímos, mas que não é de facto a base do funcionamento, ainda que nós gostemos no ideal de colocar quantos inputs tanto possível, de forma a ter aqui uma otimização ideal. Ou seja, desta plataforma, então, da interface que vai permitir disponibilizar todos estes outputs, uma dotação de rega tendo em conta todas estas variáveis,
o que nós queremos é que seja possível então uma otimização da gestão da rega que beneficie toda a região. Assim, o que é que nós queremos? Queremos criar uma plataforma intuitiva, de utilização fácil, que permita alcançar este objetivo, sabendo que este objetivo da utilização da água vai beneficiar o setor, vai beneficiar o meio ambiente. Ao beneficiar o setor, vai fazê-lo também no âmbito económico, e ao fazê-lo no âmbito económico, necessariamente vai fazê-lo também no âmbito social, porque ao aumentar os proveitos, vai aumentar a riqueza e vai permitir manter as pessoas e pagar às pessoas e gerar o dinheiro que é necessário de facto, porque a sustentabilidade também assenta muito neste ponto, que é das explorações serem viáveis. De resto, resta-me agradecer mais uma vez o convite endereçado e a vossa paciência aqui para assistir a esta pequena apresentação. Muitíssimo obrigado, Nelson. É de facto um conjunto de desafios muito estimulante, considerando o potencial impacto, não é, positivo na região e de uma forma até transversal. Eu passo então desde já a palavra ao professor António Valente, que vem da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e que lidera a equipa que vai responder a este conjunto de desafios. Ele é especialista em microeletrónica e sensores e vai então dar aqui início à sua apresentação. Obrigado. António, penso que está em mute. Desculpem lá a demora de mudar do mute. O teclado nem sempre funciona rápido. O meu nome é António Valente e eu sou docente na UTAD, nas áreas de sensores e de IoT, e também investigador do Inesctec. Aproveito para cumprimentar todos os do painel e os que estão a assistir e agradecer o convite da Emergence para esta hackathon e também o convite por via indireta do IVDP ao seu presidente, Gilberto Igrejas. Quando nos foi proposto este desafio, o importante era arranjar uma equipa que respondesse a estas questões. O desafio seria a gestão da água na vinha, como foi dito pelo Nelson Machado, e portanto, e como ele disse também, existem três subdesafios, digamos assim, que era o que ele apresentou, que método acessível para a monitorização do estado hídrico da vinha, uma ferramenta de suporte à decisão com a otimização da utilização de recursos hídricos na vinha, e também tem a ver uma interface, porque normalmente o interface de visualização às vezes são muito complexos e era necessário arranjar aqui, se calhar, uma parte dual, em que possa ter as duas versões, mas ter essencialmente uma interface de visualização muito mais simples e que seja acessível a todos e não só a técnicos especializados. E, portanto, quando foi proposto o desafio, tentei constituir uma equipa, utilizando já alguns elementos, um elemento do ano passado, que é o professor Salviano Soares, e depois tendo pessoas na área do stress hídrico, o caso do Orleano Malheiro, no caso da climatologia, que é o caso de João Santos, e depois pessoal ligado à inteligência artificial e à parte dos dados e da análise dos dados, que é o caso do Filipe Pinto, que é do Politécnico de Viseu, da Margarida Jónimo, que é do Politécnico de Viseu e estudante de doutoramento da UTAD, e do Sérgio Silva, que também é estudante de doutoramento da UTAD, nestas áreas de sensores e de IoT, e que é colaborador do Inesctec. E, portanto, para atender a estes três desafios, esta equipa vai tentar pegar, como disse o Nelson, nos dados existentes, dados meteorológicos, dados do teor de água no solo, dados de voos com drones, se for necessário, poderá ser necessário ou não, tem que ser essa parte bem analisada, ou outros dados que sejam relevantes,
e tentar também aqui, se houver outros dados que sejam relevantes e não ter a ter, criar uma estrutura e aconselhar uma estrutura utilizando uma rede de comunicação, por exemplo, uma rede LoRaWAN e com sensores espalhados no campo em vez de ser só uma estação meteorológica, e depois utilizando técnicas de machine learning, tentar daí extrair um modelo de previsão do estado hídrico da videira. Portanto, é esse digamos, o que a equipa vai tentar fazer no primeiro desafio, e depois para o segundo desafio utilizar esse modelo de previsão do estado hídrico e com os dados meteorológicos e dados de disponibilidade de utilização de água, produtividade e de qualidade, utilizar uma ferramenta de suporte à decisão baseada em inteligência artificial e depois dialogar com os sistemas de rega. E este diálogo também, como disse o Nelson, e muito bem, como às vezes as coisas estão distantes, poderá também ser feito, dado que alguns sistemas de rega poderão estar com acesso a net, então aí a ligação poderá ser feita via internet, mas se eles não tiverem acesso, também dotá-los de um sistema LoRa que poderá ter-se, já que se tiver um sistema LoRaWAN para os dados, também depois poderá ter um sistema LoRaWAN para a atuação do sistema de rega. E, portanto, aí cria-se um ambiente integrado para as duas coisas. Lembro que a parte da LoRaWAN, a gateway, não é obrigatório pertencer a uma determinada quinta, pode pertencer a um conjunto de quintas ou até estar colocada num sítio acessível e, portanto, livremente eles poderão ter acesso à comunicação. Porque em muitos locais do Douro não há acesso ao GSM e, portanto, às vezes fazer controle e fazer monitorização de dados por redes GSM nem sempre é fácil. E depois utilizar isto tudo, como eu disse como eu disse há bocado, a ferramenta de suporte à decisão depois tem que ter um interface, tem que ter um intuitivo e de fácil utilização, simples, que tanto pode estar num site como pode estar em telemóvel, uma aplicação de telemóvel, uma coisa muito simples, para não ter aqueles gráficos complexos que às vezes só técnicos é que conseguem. Não quer dizer que esses gráficos não existam na mesma, porque são importantes, porque depois há pessoal mais técnico que tem interesse em saber os dados mais complexos, mas para a maior parte das operações e para a parte dos agricultores, na parte de gestão mais rápida e mais simples, basta um interface com um design apelativo e muito simples de utilização e muito intuitivo. E, portanto, nós temos em vista estes três temas e tentar, esta equipa, tentar resolver desta maneira estes três temas. Qualquer assunto e algo que queiram acrescentar, podem contactar-me pelo e-mail avalente@tato.pt. Muito obrigado pela vossa atenção. E passava então a palavra ao Gustavo. Muitíssimo obrigado. Sem mais demoras, então vamos continuar a ouvir também aqui as restantes entidades parceiras. Vou passar a palavra à nossa entidade parceira, que é a Porvid, a Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, que tem um trabalho importantíssimo ao nível da preservação genética das videiras, aqui representado na pessoa do Pedro Prata, a quem passo desde já a palavra. Boa tarde, estava aqui a tentar. Gustavo, não estou a conseguir compartilhar. Pedro, Já me estão a ver? Pedro, estamos a ver. Ok. E já está? Não, estávamos a ver o ecrã, o teu ecrã com as notas, não o ecrã de projeção. Eu acho que se estiveres com dois ecrãs... E agora? Agora deixamos a partilha. Agora, quando fizeres agora a partilha, tens de escolher o ecrã onde estará a projeção.
Ok. E agora, já está, Gustavo? Ou Tiago? Não, temos o ecrã onde tem as notas do apresentador. Espera aí, então desculpa. Peço desculpa. E agora sim? Agora sim, penso que é só uma questão de pôr em full screen. Pois. Não vai lá. Mas podemos ver assim também. Desculpem lá, mas... Vê-se perfeitamente assim. Eu peço desculpa, estava aqui a tentar, mas ele não sei porque não me está a abrir. Eu estou com alguns problemas de internet, que algumas coisas também não consegui ouvir, mas não interessa, pronto, rapidamente e também para não tomar mais tempo, e peço já desculpa por esta falha. Em nome da Porvid e em meu nome pessoal também agradecer o convite e espero que estes desafios, que são tão importantes, como já foram falados, também são todos transversais em termos da sustentabilidade, tragam algo também, essencialmente, não é só falar destes desafios, mas que depois tragam algo prático que depois possamos usar e que todas as instituições, e no meu caso pessoal, em termos de viticultura, que é isto, e da restauração das videiras, que seja depois aplicável na prática. Eu acho que isso também é muito importante, pronto, para que depois podemos usar todos. Nós temos então 3 desafios, eu começava por mostrar o nosso primeiro desafio. Creio que todos estão familiarizados com o que é o projeto Vitis, que é basicamente, e muito resumidamente, são projetos que são submetidos na plataforma do IFAP, e são projetos que basicamente nós arrancamos uma vinha e colocamos outra vinha. Portanto, se vamos arrancar uma vinha, supostamente será uma vinha mais velha ou menos improdutiva, e que depois poderemos pôr uma vinha, ou vamos pôr uma vinha nova. E porquê é que isto é importante para a Porvid? Porque a Porvid, a sua associação para que serve é para a prospecção da diversidade, da procura de novas castas e de novos genótipos ou novos clones de castas. Portanto, se nós, nestes projetos Vitis, ao arrancarmos uma parcela de vinha, é importante para nós, ou era importante para nós, receber informação de que parcela é que está a ser arrancada, pessoalmente duas informações importantes, que era a idade das vinhas e as castas que supostamente serão arrancadas. Pronto. E a informação que queremos receber da idade das vinhas e das castas, todos nós sabemos que muitas vezes não são as mais, muitas vezes podem não estar completamente atualizados os registros no IVV, no Registro Central Vitícola, mas é um começo para nós percebermos que vinhas é que serão arrancadas, que parcelas é que serão arrancadas. E como eu expliquei no princípio, este projeto Vitis é submetido no IFAP, mas a informação do IFAP se vai buscar, ou quando o viticultor está a fazer o seu projeto Vitis, vai buscar essa informação ao IVV, ao Registro Central Vitícola, e depois submete o seu código de parcela e aparece a parcela. Portanto, já estamos aqui 2 instituições. E depois começa a terceira instituição, que é a Porvid, que quer receber essa informação. Portanto, esta é a resposta do primeiro desafio, que podem ver no título, é como é que se faz esta comunicação entre as diversas entidades para a Porvid receber então avisos que vai haver uma reestruturação de vinha. Mas não nos interessa todas as reestruturações de vinha, portanto nós tivemos que balizar, e balizamos destas 2 maneiras, segundo o nosso trabalho, que é, novamente, a idade das vinhas e as castas que serão arrancadas. Nesta fotografia que acompanhem o meu slide, podem ver os vasos onde nós temos na Porvid, que já foi uma fotografia que foi mostrada na anterior apresentação, onde estão mais de 200 castas representadas e mais de 40 mil genótipos. Portanto, este é o material que está guardado, a nossa biblioteca, como eu referi na anterior apresentação, das castas que podem ser utilizadas por todos nós no futuro. E tendo aqui este primeiro desafio, passava rapidamente ao segundo, que visto vem tudo emparelhado. O segundo desafio, então depois de termos esta informação, novamente a idade da vinha e as castas que supostamente existem nessa vinha, trata a Porvid de analisar essa informação. Depois de analisar essa informação, de validar, de perceber que é uma informação válida para nós e que é útil, trata a parte da comunicação com o viticultor. E esta parte é essencial, porquê? Porque muitas vezes nós comunicando com o viticultor vamos perceber que se calhar a informação que estava no Registro Central Vitícola já não está completamente exata, já está... E então essa parte é fundamental. A partir daí, e depois falar com o viticultor, depois de analisar a informação, todos estes validar isto tudo, podemos então agendar uma prospecção em si à parcela e perceber efetivamente que castas é que lá estão e se é material que deve ser recolhido.
também deixei uma fotografia aí de lado que pode ajudar a perceber muitas vezes o que é que nós procuramos. Esta fotografia foi partilhada por um amigo meu ali do Planalto Mirandês. Isto é uma vinha velha, se calhar muitos que estão a assistir à conferência dirão mesmo uma vinha abandonada, mas isto é o que nós pretendemos na Forvid, é recolher este material que aqui está, estas vinhas que estão aqui há muitos anos e que podem ter ou castas que supostamente não conhecemos, mas acima de tudo os genótipos ou clones diferentes que depois possam ser analisados. Portanto, esta seria uma vinha que teoricamente, como viticultor, e eu também sou, se calhar arrancaria rapidamente e poria uma vinha nova, mais produtiva, com os bardos bonitos, mas para a Porvid, isto é material que tem que ser preservado, e não é só para a Porvid, porque depois a Porvid põe à disposição de todos, mas eu diria que isto era o playground do professor António Martins para analisar aqui se haveria alguma tipo de casta ou clones que pudesse ser aproveitado. Portanto, este era o segundo desafio, como se faz toda essa análise de informação, comunicação com o viticultor e depois um agendamento à prospecção à parcela. Passava então lá rápido também para o terceiro desafio que veio um bocado emparelhado nisto, e aqui agradecer também parte do IVDP, que graças a Deus tem muita informação e já tem muita informação, eu diria mais estudada e toda segmentada, não basta muitas vezes só ter informação, mas se ela estiver toda nos seus compartimentos é mais fácil. E aqui está-se uma optimização de recursos. Vamos imaginar que um agricultor no Douro, um viticultor no Douro vai querer fazer uma intervenção do Vitis, vai arrancar uma parcela. Nós, ao comunicar com o viticultor, percebemos que é uma parcela que tem interesse para a Porvid, que pode ser analisada, e depois podemos comunicar com o IVDP, que já tem o seu mapa das vinhas velhas que existem na região do Mercado do Douro, e ao ir a essa parcela conseguimos ver que ao lado, nas vizinhas, se calhar há vinhas velhas também que não vão ser arrancadas, mas que pode ser material que também podemos recolher. Portanto, trata-se de uma otimização de recursos, e eu diria aqui também, eu acrescentei aqui entre aspas, uma otimização da informação que o IVDP já tem e que poderia partilhar para realizar mais material e para termos mais futuras castas para estudar e mais genótipos também dentro da nossa biblioteca. Portanto, muito sucintamente, e pedindo outra vez desculpa pelas falhas da apresentação, esta era a minha apresentação dos 3 desafios que a Porvid tem. Passava agora outra vez a palavra ao Gustavo e vamos tentar tirar isto aqui. Excelente, muitíssimo obrigado, Prata. De facto, quanto mais se conhece o trabalho da Porvid, mais se percebe da importância do mesmo. E, portanto, eu vou passar já rapidamente a palavra ao Henrique Silva, investigador na área de sistemas empresariais do Inesctec, que vai tratar de dar uma resposta capaz a este conjunto de desafios. Obrigado, Gustavo. Aproveitar para cumprimentar todos os presentes e agradecer o convite. O meu nome é Henrique Diogo Silva, sou investigador do Inesctec e estudante de doutoramento na FEUP, e o meu trabalho tem muito a ver com como é que sistemas sociotécnicos que aliam aquilo que é humano e aquilo que é tecnologia, como é que eles se implementam e como é que eles realmente passam a trazer valor às organizações. E quando me falaram nestes desafios aqui apresentados, eu vi muito do meu trabalho aqui refletido. Isto é tanto trabalho tecnológico como trabalho humano. Então o que eu fiz foi pegar um bocadinho e comprimir aquela metodologia que nós utilizamos para o desenvolvimento de tanto plataformas como sistemas de informação, comprimi-la um bocadinho para adaptar aqui estes desafios específicos. Isto começa muito rapidamente pela análise daquilo que existe, processos, sistemas e fluxos de informação, perceber a forma como as coisas acontecem agora, identificar quem são as pessoas que fazem isto acontecer e quais são as suas necessidades, e aqui temos este loop para as diferentes organizações perceber como é que estes processos são feitos, quais são as ferramentas que usam, quais são os sistemas que existem, bases de dados, quais são, às vezes há sistemas de ERP, CRMs, tudo mais, fazer esta identificação para termos um mapeamento de tudo que nós, onde vamos tocar e tudo o que nós precisamos de tocar. E a partir daí temos então a identificação das principais funcionalidades, ferramentas e componentes de software para responder a estes 3 desafios e depois, claro, a formalização de tudo isto nos processos de negócio, modelo de dados e requisitos que iremos apresentar no fim.
No modo hackathon, estes três grandes entregáveis vão nos acompanhar durante o processo todo. Eu vou falar um bocadinho de cada um deles. Estes processos de negócio vão ser quase que o nosso mapa, ou seja, vão servir para muito daquilo que são as conversas iniciais, perceber exatamente como é que as coisas acontecem, quais são as atividades para cada uma das organizações, e de forma a que consigamos, no fim, intervir em pontos específicos e consigamos dizer, neste ponto, quando esta atividade está a decorrer, vai ter que haver aqui uma mudança, vai ter que haver aqui um novo fluxo de informação para outra organização e depois todo o processo vai acontecer lá. Outro entregável, modelo de dados, muito importante para que exista esta comunicação quando não ela é feita entre humanos. Aqui muito deste trabalho vai ter, mais técnico, será feito com as organizações em si, perceber de que forma é que esta informação está armazenada nas bases de dados de cada organização e de que forma é que os sistemas podem ser feitos para falar entre eles, ou seja, aqui há um grande trabalho de interoperabilidade entre as diferentes organizações, e depois, claro, a especificação e a exaustiva de todas estas funcionalidades, pressupostos, exigências e tudo mais, para que este sistema consiga ser realmente implementado, de forma a que todas as organizações tocadas possam retirar valor dele. Acho que fui muito rápido, mas acho que consegui passar todas as minhas ideias. Gustavo, passo-te a palavra novamente. Excelente, excelente, Henrique. Muitíssimo obrigado. Vamos então avançar também já para a terceira e última colaboração, que aqui é proposta pela APCOR, Associação Portuguesa da Cortiça, e em conjunto com o CETCOR, Centro Tecnológico da Cortiça, aqui representados na pessoa do engenheiro João Rui Ferreira, a quem também passo desde já a palavra. Olá, boa tarde a todos. Eu vou também passar aqui o meu ecrã. Gustavo, confirma-me só se estão a ver a vista do apresentador, é o costume, não é? Correto, a vista do apresentador só não está em full screen. Portanto, eu vou tentar resolver isso agora. Stop sharing. Sim. Portanto, agora vamos a isto outra vez. É o habitual problema. E agora, se eu fizer só... Já está? Perfeito. Boa, vamos a isto. Começo por cumprimentar o professor Gilberto Igrejas e agradecer o convite uma vez mais e dizer-lhe que é com entusiasmo que estamos neste desafio, que foi um verdadeiro desafio desde em toda a concepção e colaboração, mas era algo que não podíamos deixar de estar, porque quer a Associação, a APCOR, quer o nosso Centro Tecnológico têm uma relação com o IVDP de profunda amizade, conhecimento, trabalho conjunto, inclusive institucional e até mais do que isso, que entendo sempre que não é suficiente e, portanto, este vai ser mais uma etapa. Depois dizer-vos que tem sido um privilégio ver as apresentações e, de alguma maneira, temo que esta vá ficar aquém daquilo que fomos vendo, até porque podemos estar aí numa fase um pouco mais conceptual do desafio e talvez daqui por alguns dias já poderíamos trazer aqui algo mais dentro da linha mais científica daquilo que temos, mas estamos a afinar esse detalhe. De todas as formas, dizer-vos que é um prazer e um privilégio colaborar com a rede de instituições que estão por cá, e isso dá-nos um grande alento. Começar por dizer que quando pensamos quando o tema macro desta hackathon estava centralizado na sustentabilidade, era evidente que fazia aqui mais do que sentido, quase uma obrigação de refletirmos em conjunto com aquele que é o principal mercado da fileira da cortiça. Nós temos hoje uma relação umbilical com o mundo do vinho, onde exportamos para mais de 100 países,
onde descontamos daqui e às vezes nem nos lembramos e não pensamos nisso, mas onde os vinhos portugueses e a região do Douro em particular transporta a cortiça com ele, com essas garrafas para todo o mundo, e essas rolhas viajam pelo mundo inteiro em diferentes consumidores, consumidas em diferentes momentos, e há de facto aqui uma relação umbilical entre estas duas fileiras que para a indústria da cortiça representa mais de 70% do valor da nossa produção, em massa e em volume não é a mesma coisa, talvez na casa dos 30% a 40%, mas que mostra bem a importância económica desta atividade. Depois de dar-vos nota também, parece-me importante percebermos que a cortiça está claramente num percurso de descoberta de todo o tipo de aplicações que olha para este material como algo, pelas suas credenciais de sustentabilidade ambientais, de pegada ecológica, de carbono e outras, pode ter um aporte muito positivo a ser incorporada combinada ou isoladamente noutras aplicações, e portanto temos tido aqui claramente um mundo de oportunidades num contexto onde o plástico claramente tem uma dificuldade cada vez maior de estar presente, em substituir e ocupar esse espaço que consumidores, profissionais e instituições políticas ambicionam e desejam para os seus países. Numa lógica de economia circular, claramente identificada e um exemplo paradigmático daquilo que é e daquilo que são os valores da economia circular, sobretudo numa fileira em que o desperdício é zero e nós de facto não temos nenhum tipo de produção de subprodutos, de resíduos ou de outros materiais que não seja aproveitado em fim de linha até para a produção de energia. Energia essa que depois é consumida, transformada em calor ou em energia nas nossas empresas. Por outro lado, nós temos aqui de facto um enorme desafio, que é como recuperarmos as rolhas de cortiça que viajam pelo mundo inteiro, e temos tido exemplos, muitas vezes à escala à escala mais regional, mas que claramente queremos amplificar. E este diagrama, este slide, mostra bem como é que podemos, depois da recuperação deste tipo de produtos, transformá-los noutras aplicações. Temos essa regra até hoje criada, que é, enfim, num produto que tem as circunstâncias e a conjuntura que tem, do ponto de vista da sua garantia, não reutilizar rolhas de cortiça em novas rolhas, mas utilizá-la em novas aplicações. Desde logo porque claramente há espaço e capacidade para isso, e depois porque introduzíamos aqui mais complexidade depois no processo de produção. Os consumidores obviamente vão ter aqui um papel fundamental, mas é evidente que temos de estar próximo de grandes centros de distribuição, seja o retalho, sejam restaurantes, sejam outras zonas. Nesta hackathon, a decisão foi focar um bocadinho numa escala mais regional, mas isto depois pode ser e será certamente inspirador para amplificarmos para outras regiões do mundo, mas com lógicas que poderão sair desta hackathon já bem desenhadas. Aliás, foi um termo e uma expressão e um desafio que quer o Gustavo, quer o Tiago lançaram desde o início, e eu penso que isto é muito relevante, é perceber que a hackathon deseja e ambiciona ser um stepping stone. Aquela imagem muito evidente que é colocarmos aquela pedrinha, aquele bloco, aquele tijolo do lado de cá do muro que nos vai permitir já começarmos a ver para o lado lá, subir o muro e a partir daí não termos essa ambição bem delimitada. Alguns dados, enfim, não é segredo para ninguém. Portugal tem um terço da área da floresta de sobreiros a nível mundial, mas produz uma grande parte, uns 50% daquilo que é a produção da cortiça, mas toda a bacia do Mediterrâneo, com cerca de 2 milhões de hectares, tem aqui um papel extraordinariamente importante naquilo que é a produção de cortiça, um setor que tem tido em Portugal claramente a liderança e cada vez mais mundial. Aliás, a única forma que Portugal tem conseguido na última década e nas últimas 2 décadas, diria até, continuar a progredir nas suas exportações com ritmos de crescimento em média de 4% ao ano, é de facto conseguir abastecer-se junto de outros países. E como dizemos sempre, a matéria-prima da cortiça não é um bem escasso, mas sabemos que é um bem limitado. Também estamos a trabalhar fortemente na componente da produção para poder potenciar este objetivo, que é, de
de fazer chegar as exportações do setor a 1.500 milhões de euros no final desta década. Toda a lógica de sustentabilidade do setor assenta assenta muito no valor económico da produção da cortiça e da matéria-prima, mas há uma série de serviços do ecossistema que vão desde a regulação até aos culturais, que cada vez mais se discute se vão ter valor de mercado, mas que ainda hoje não tendo, além do carbono, que já começa a ter alguns mercados mais regulados, é a cortiça que garante toda esta cadeia. A cortiça enquanto material é de facto um material único, porque ela tem características de reciclabilidade de 100%, é um material 100% natural, renovável, porque falamos de uma árvore que se renova a cada 9 anos, não obrigando ao corte da árvore, portanto podemos ter aqui passa a redundância, uma renovabilidade da matéria a cada ciclo de produção, e é 100% reutilizável, porque ela pode claramente, depois de recuperada, ser utilizada nas mais diversas aplicações. E quando olhamos sempre para esta lógica, há sempre um ponto que entendemos que tem aqui um potencial enorme de crescer, que tem a ver com a reciclabilidade e com a taxa de reciclabilidade que nós temos dos produtos que circulam, quer em Portugal, quer em todo o mundo. Porquê? Porque claramente requer uma recolha seletiva, requer sistemas em que permitam esta separação, esta recolha, para depois poder ser utilizada em novas aplicações. E o desafio é evidente, é aqui nesta primeira fase desenhar e criar um roadmap para a reutilização e a reciclagem de rolhas de cortiça, com objetivos definidos claros, desde logo aquele macro, que é aumentar a reciclagem das rolhas de cortiça, dando prioridade a esta lógica da recolha seletiva e da reciclagem, e para isso propusemos-nos aqui a três grandes momentos, 3 grandes objetivos, mas numa primeira fase definir os critérios de logística e da supply chain, e, portanto, como é que vamos gerir esta cadeia de abastecimento, com todas as circunstâncias que ela implica, desde encontrar sistemas que eles próprios possam ser ecologicamente favoráveis, desde o ponto de vista do consumo de energia, das rotas que se vão utilizar, do tipo de combustível que temos nestes veículos, da distância que estão aos centros de recolha e de produção, identificar todas estas barreiras e oportunidades e no final ter um guia, de facto, nos permita a reutilização e a reciclagem das mesmas. E aqui reforço mais uma vez, focado numa escala regional, mas que terá claramente depois a hipótese de ser extrapolado para outras áreas do planeta, ou do país desde logo, mas depois também do planeta. Só dar-vos nota, por exemplo, de uma das imagens que vem aqui na Majestic. A Majestic é um retalhista especializado no mundo do vinho, no Reino Unido, que tem centenas de lojas e que temos hoje uma ação muito específica já de recuperação e reciclagem de rolhas, aqui mais até para uma reutilização que vai ser feita em diferentes pontos do Reino Unido, mas mais um exemplo aqui de como se pode ter, tendo os parceiros certos, alguns casos de sucesso. Depois dizer-vos que este projeto tem um claro, a ambição que está por trás deste desafio tem um alinhamento estratégico claríssimo com aquilo que é a fileira, e isto entronca em tudo aquilo que disse há pouco, que é o enorme potencial que as novas aplicações que vão aparecendo utilizem a matéria-prima que vai resultar da reciclagem de rolhas de cortiça e portanto há aqui um alinhamento evidente num potencial enorme de fazer crescer as exportações da fileira, o valor acrescentado nacional, porque será certamente também um passo mais para termos essa capacidade de agarrar novos produtos, novos desafios que por vezes podem parecer mais difíceis de agarrar. E depois há um número de utilizações que podem resultar desta reciclagem, desde aquilo que nós utilizamos diariamente nas nossas casas, na área do desporto, na área do design, na área da combinação da cortiça com outros materiais, como é o caso aqui muito conhecido da utilização da cortiça nas eólicas, sobretudo nos compósitos e na composição das pás, que tendo cortiça permitem que estas eólicas trabalhem em circunstâncias muito adversas do norte da Europa, evitando assim a congelação e aumentando a eficiência destas torres, até à utilização icónica e muito simbólica, apesar de tudo, mas muito icónica e muito representativa do potencial que a cortiça tem
no Space Shuttle e outras utilizações, quer na aeronáutica, quer no aeroespacial. E, portanto, eu diria que há aqui, de facto, um potencial de sermos mesmo, criar aqui esta tal stepping stone, mais uma etapa, mais um desafio, colocar novamente esta tónica na ordem do dia, quer para as empresas, quer nesta escala mais regional, alertando, promovendo, sabendo que vai ser possível fazer melhor, quer no potencial enorme que isto tem para a nossa fileira e despertando aqui também esta atenção e dando corpo e dando no fundo, esta leitura também nacional de que duas instituições como o IVDP e a Associação e o Centecor estão atentos a como é que podem melhorar a eficiência deste setor onde o packaging funciona com cortiça, felizmente, e com recuperações que vamos conseguir ter de uma forma visível, penso eu, nas próximas semanas. É uma experiência nova para todos, é muito estimulante, muito desafiante, e cá estamos para dar aso a este desafio, agradecendo uma vez mais o espírito provocador, no bom sentido, desafiador, que o Gustavo e o Tiago colocam sempre nestas discussões, e agradecendo o IVDP por ter lembrado da APCOR. Obrigado. Ok, conseguem-me ver, ouvir bem também? Perfeito. Então, queria agradecer muito esta excelente, claríssima apresentação também do João Rui Ferreira, que mais uma vez também gostaria de sublinhar o que já foi dito, de facto, o potencial de impacto destes desafios e, portanto, das soluções é algo que nos deixa orgulhosos, até porque isso é, de facto, um foco estratégico da edição deste ano. Pensamos que tem vindo a ser conseguido e que com as soluções, naturalmente, sejam muito mais ainda. Infelizmente, por motivos de agenda, o investigador que vai responder a este desafio não pôde estar presente connosco hoje. Assim sendo, voltamos a agradecer encarecidamente aos nossos oradores e, claro, agradecer também a todos vós, desse lado, que estão a assistir. Damos por encerrada esta sessão, despedimos com os desejos de um excelente fim de semana e feriado, e a expectativa de nos encontrarmos numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.